Nós vamos agora para o livro de Atos, capítulo 13, e nós vamos ler do verso 42 até 52. Nós temos aqui o relato dos efeitos do sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia. Atos 13, de 42 a 52. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a confiar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos revele o significado dessas palavras, não somente para aquela primeira audiência destinada por Lucas, mas também, Senhor, para que nós possamos compreender o que essas palavras significam para nós hoje. Nós queremos ser abençoados, edificados pela Tua revelação, e nós pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, por quem todas essas coisas são. Amém. Nós estamos, queridos, no relato da primeira viagem missionária de Paulo, feita por Lucas, no livro de Atos. Conforme vocês se lembram, eles tinham sido enviados pela igreja de Antioquia da Síria para evangelizar a região da Ásia Menor, que era uma das grandes províncias do Império Romano. Primeiro eles rumaram para a ilha de Chipre, que era uma forma de chegar na costa da Ásia Menor, e também porque era a cidade ou a terra natal de Barnabé, não é? E lá chegando, eles encontraram o procônsul Sérgio Paulo, depois de atravessar a ilha, evangelizando nas sinagogas, começando numa ponta, terminando em Pafos, que era a capital do império. Eles encontraram esse governador da ilha, que era um procônsul, nomeado pelo Senado romano, chamado Sérgio Paulo, homem inteligente, culto, que queria ouvir aquilo que os missionários estavam pregando. Mas ele tinha ao lado dele um falso profeta chamado Elimas, ou Bar-Jesus, e que procurava impedir que o procônsul aceitasse a doutrina que Paulo estava trazendo, porque isso significaria que ele iria perder a fonte de lucro e o prestígio junto ao governador. Nós lemos do juízo de Deus sobre o falso profeta através de Paulo. Paulo determinou que ele ficasse cego por um tempo, porque ele estava como filho do diabo, indo contra a palavra do Senhor. E depois da conversão do procônsul, eles navegam dali para a costa da Ásia Menor e chegam numa cidade, chegam na costa, caminham mais algumas dezenas de quilômetros adentro do continente, até chegar numa cidade muito importante chamada Antioquia da Psídia. Ali era a região da Galácia, a Psídia era a província, aliás, era o distrito, né? A província maior era da Galácia. E no sábado eles vão na sinagoga, como era a prática do apóstolo Paulo, e lá eles foram convidados para trazer uma palavra. Paulo faz uma exposição magistral da palavra de Deus, mostrando pelas Escrituras que Cristo que ele anunciava, de fato, era a esperança de Israel,
E ele termina advertindo os judeus: cuidado que não venha sobre vocês o que está escrito lá no profeta Abacuque, que vocês vão ouvir e vão ficar deslumbrados com a grande obra que eu estou fazendo, diz o Senhor, mas vocês ficarão envergonhados, vocês não vão crer. Paulo faz essa advertência, e a advertência, de fato, tinha todo sentido, porque na semana seguinte o jogo virou, como nós veremos aqui. Eu quero ver hoje com vocês esses efeitos iniciais do sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia. Primeiro, como despertou o interesse da comunidade judaica, que parecia que iria abraçar, de fato, o Evangelho. Nós veremos depois que o jogo vira, à medida que os judeus se enchem de inveja ao ver o crescimento da palavra de Deus ali na cidade, especialmente entre os gentios, e finalmente eles expulsam Paulo e Barnabé de Antioquia, não sem que antes uma igreja seja deixada ali. É isso que nós queremos ver nessa noite, assim nos permita Deus. Vou começar então com o relato que Lucas faz aqui dos efeitos iniciais desse sermão extraordinário de Paulo na sinagoga de Antioquia. Está aí do verso 42 até o verso 44. Esse interesse dos que estavam lá na sinagoga, pelo que Paulo estava dizendo, pode ser visto por três atitudes deles que estão aí no texto. Primeiro, eles são convidados pelos judeus e prosélitos para pregar de novo no sábado seguinte. Verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas aqui eram judeus, e outras que frequentavam a sinagoga, que eram os prosélitos, que eram gentios que haviam se tornado judeus, haviam praticado a circuncisão, e os tementes a Deus, que gostavam também do judaísmo, mas que não tinham ainda praticado a circuncisão. Então, esse pessoal era o pessoal que frequentava a sinagoga. Essas pessoas disseram para Paulo e Barnabé que voltassem no sábado seguinte para dizer as mesmas coisas. Eles queriam entender melhor, eles queriam, de alguma forma, compreender o que é que Paulo estava dizendo ali. Então, essa é a primeira evidência de que, aparentemente, as coisas iriam bem em Antioquia. Em segundo lugar, lemos aí no verso 43, que muitos que estavam na sinagoga creram na palavra de Paulo. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Muita gente se converteu, e durante a semana, aparentemente, Paulo e Barnabé fizeram um trabalho de acompanhamento, persuadindo, orientando para que eles permanecessem firmes, note, firmes na graça de Deus, a continuar firmes na graça de Deus. Por que essa ênfase? Porque na sinagoga o que ensinava era a salvação pelas obras, era a salvação pela lei de Moisés, circuncisão, a dieta dos judeus, o calendário religioso, as festas em que se ia a Jerusalém fazer sacrifícios, era essa salvação que se ensinava na sinagoga. Mas agora Paulo tinha dito que, através de Cristo, as pessoas eram justificadas pela fé sem as obras da lei, e que os judeus nunca puderam ter sido justificados mediante as obras da lei. Foi o que Paulo pregou, nós vimos isso na segunda-feira passada. Por isso que, para os interessados, a ênfase era: permaneçam firmes na mensagem que vocês ouviram, de que a salvação é pela graça, mediante Jesus Cristo, e não é pelas obras da lei, como vocês estão ouvindo aí na sinagoga até o dia de hoje. Então, houve gente que creu nisso e que foi discipulada durante a semana por Paulo e Barnabé. Se reuniram e receberam todo esse encorajamento. E a terceira evidência de que a coisa iria andar mesmo ali em Antioquia é que no sábado seguinte, a cidade, segundo Lucas aqui, não é? Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. No verso 44, quase toda a cidade, não é? Nós queremos com isso entender que foi grande parte da comunidade judaica e muitos gentios. Era uma multidão grande a ponto de Lucas dizer, como a gente fala às vezes, o Recife todo foi lá. É uma maneira de falar, não é? Não foi o Recife todo, foi muita gente. Mas é assim que a gente fala, e Lucas está falando a moda humana, falando como qualquer pessoa falaria. Olha, rapaz, quase a cidade toda estava lá. Era tanta gente que Antioquia, em peso, estava lá. Não é? Se você fosse verificar, não era toda a cidade, mas era muita gente que estava lá.
gente o suficiente para causar uma confusão, como nós vamos ver aqui, não é? Por que tanta gente se reuniu ali na sinagoga no sábado seguinte? Porque a notícia da mensagem de Paulo havia se espalhado, provavelmente por esses que haviam se convertido e que falaram com seus familiares, com seus amigos, dizendo: achamos o Messias finalmente veio, as promessas foram cumpridas, a salvação é pela graça, nós aprendemos errado até o dia de hoje. Olha, tem 2 pregadores que estão trazendo essa palavra de Deus aqui, você precisa lá ouvir o que o homem está dizendo, você precisa ver como ele dá um outro significado às Escrituras que a gente nunca percebeu antes. E aí teve todo esse trabalho aí, certamente, né? A notícia de que Paulo ia pregar de novo, e tinha muita gente curiosa, tinha gente que queria aprender mais, e tinha aqueles que realmente haviam crido. Através da pregação de Paulo, o Espírito Santo havia iluminado e convencido vários dos que tinham ouvido. E lembrando que hoje é o mesmo método que Deus usa. Através da pregação da palavra, da exposição da palavra, o ensino das Escrituras, é assim que Deus chama, é assim que Deus persuade, é assim que Deus convence. Não é através de argumentos humanos, de raciocínios humanos, mas da palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Bom, então, quando tudo parece caminhar muito bem, uma reviravolta acontece, porque essa mesma multidão, quantidade de gente, que seria uma evidência de que as coisas iriam bem, acabam sendo o motivo da rejeição da mensagem do Evangelho da parte dos judeus de Antioquia. Nós lemos isso aí do verso 45 até o verso 47. No sábado seguinte, Paulo começou a pregar outra vez na sinagoga, que vai se enchendo mais e mais de pessoas, provavelmente muita gente do lado de fora, e agora tem uma diferença dessa segunda audiência para a primeira. Enquanto que a primeira audiência era de judeus, prosélitos e tementes a Deus que frequentavam a sinagoga, que Paulo chega sem aviso lá, essa segunda audiência agora era muito mais numerosa e ela estava cheia de gentios. Não é que é a 4ª categoria. Primeiro você tem o judeu étnico, de raça, depois você tem o prosélito, que é o não-judeu que se circuncidou e que se tornou judeu, depois você tem o gentio temente a Deus, era aquele que gostava do judaísmo, mas que não tinha se circuncidado, e você tinha o gentio pagão mesmo. Então parece que nessa segunda vez que Paulo prega, a multidão é em grande parte composta dos gentios pagãos, né, que não tinham qualquer adesão ao judaísmo nem à sinagoga. E isso, lemos aí no verso 45, provocou inveja nos judeus. Inveja nos judeus. Os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja, vendo as multidões, né? Então, o que tinha nas multidões que provocou essa inveja? Primeiro, a presença de gentios que eles abominavam. Os judeus não acreditavam que o Evangelho era para quem não era judeu. Para eles, o Evangelho, a mensagem de Cristo, era somente ou a mensagem a respeito do Messias, era somente para os descendentes de Abraão, de raça, mas não as nações. Aqueles povos que estavam fora da aliança, eles não mereciam a salvação e nem iam para a salvação. A mensagem da salvação não deveria ir para eles também. Segundo, pela quantidade de judeus, é isso que causou inveja, em segundo lugar, pela quantidade de judeus que parecia acreditar e ir no caminho que Paulo estava pregando, e com eles prosélitos e gentios tementes a Deus. Então, quando eles viram isso acontecendo, o jogo virou. E aqui diz que, movidos de inveja, que foi a mesma motivação dos judeus em Jerusalém, o texto do Evangelho diz com muita clareza que eles entregaram Jesus por causa da inveja, por causa das multidões que seguiam Jesus, do prestígio de Jesus, da popularidade de Jesus. Mesma coisa aqui. Quando eles viram isso, se encheram de inveja e começaram a blasfemar e dizer ao contrário de tudo que Paulo dizia, conforme nós lemos aí no verso 45. Eles blasfemavam, dizendo que Jesus era um falso Cristo e que Paulo era um falso profeta, e começaram a insultar Paulo,
e contradizer tudo que Paulo dizia. Quando Paulo estava ensinando, né, imagina a pregação, Paulo falando a respeito da salvação pela graça em Jesus, como ele tinha dito no sábado anterior, só que dessa feita os judeus se levantavam e diziam, mas isso é um absurdo, é pela lei de Moisés. Por que é que Deus deu a lei? Por que é que Deus deu os 10 mandamentos? Por que Ele mandou a gente sacrificar animais? Por que é que Ele mandou a gente guardar determinados dias, não comer determinadas comidas? É porque a gente é salvo praticando isso. Não pela graça, né? Pelo Messias morto numa cruz. Esse não pode ser o Messias de Israel, pendurado numa cruz. O nosso Messias é glorioso. Quando Ele vier, Ele vai nos libertar dos romanos. E aí, para usar uma expressão muito popular, o pau quebrou, né? A coisa virou barraco dentro da sinagoga. Os judeus blasfemando, Paulo tentando pregar, os judeus blasfemando, insultando, contradizendo, e a confusão ficou, de fato, muito grande, né? Se armou, interrompendo a pregação de Paulo. Aí, Paulo, então, ele consegue fazer um anúncio de que ele, então, vai pregar entre os gentios. Se vocês, judeus, não querem o evangelho, então eu vou pregar para quem quer. E ele anuncia que vai para os gentios. E diz aí o texto, isso aí está do verso 46 até o 47, diz aí o texto que essa afirmação foi feita de maneira ousada, e foi mesmo. Eles estavam ali na casa dos judeus, na sinagoga judaica, e eles estavam dizendo, olha, vocês não se julgam dignos do reino de Deus, nós estamos indo para os gentios, não é? Que era uma coisa impensável ali para aqueles judeus, era uma coisa realmente impensável. Paulo está aqui dizendo que tinha vindo pregar a palavra de Deus aos judeus primeiro, porque isso era necessário, e aí o verso 46, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, era necessário primeiro porque aos judeus foi dada a aliança, aos judeus foram dadas as promessas, Israel era o povo, a nação escolhida de Deus, a eles Deus revelou o culto verdadeiro, então cumpria que primeiro, uma vez que as promessas se cumpriram, que Cristo veio e cumpriu todas as promessas de Deus, era necessário que primeiro isso fosse anunciado aos judeus, era justo. Mas agora que os judeus não querem, então vamos pregar para quem quer, nós vamos pregar entre as nações o reino de Deus, o evangelho. Paulo diz aqui que eles estavam rejeitando o cumprimento da promessa de Deus e se julgando indignos da vida eterna. Era necessário pregar a vocês a palavra de Deus primeiro, mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, ou seja, vocês passaram uma sentença sobre vocês de que vocês não são dignos de receber a vida eterna que vem através do Messias, através de Jesus Cristo pela fé, vocês mesmos se julgam indignos disso, porque vocês estão rejeitando isso. Então, eis que nos voltamos para os gentios no final do verso 46. O impacto disso aqui, para nós a gente não sente muito isso não, mas se você fizer uma imersão no ambiente judaico do primeiro século, essa declaração era uma declaração chocante para os judeus que estavam ali. Mas Paulo tem um fundamento bíblico para isso, e ele faz uma citação aqui de Isaías 42, verso 6, quando Deus diz ao servo do Senhor, ao seu servo, ao Messias, que ele o colocou para luz, o Messias foi colocado como luz para o povo de Israel e luz para as nações, para que ele fosse salvação até os confins da terra. Paulo cita aqui no verso 7, porque o Senhor assim nos determinou. Aí ele faz a citação de Isaías 42, 6. Eu coloquei você aqui é o Messias, Deus dizendo ao Messias, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Perceba que Paulo diz aqui, porque o Senhor assim nos determinou, a mim e a Barnabé, e por extensão a toda a igreja. Deus determinou, ou seja, embora essa passagem, eu coloquei você aqui, é primariamente para o Messias, Paulo entende que aquilo que se diz do Messias também pode ser dito dos embaixadores do Messias, dos apóstolos do Messias. Se Deus estabeleceu o Messias para ser luz dos gentios,
e para a salvação até os confins da terra, compete à sua igreja levar o conhecimento de Cristo para os gentios e até os confins da terra. Então ele vê isso como uma determinação. Deus determinou que a gente fosse até as nações levar a luz do Messias. E aí a citação de Isaías, que, como eu disse, embora se refira primariamente ao Messias, mas tem por extensão efeito sobre a igreja, sobre os pregadores, sobre cada um de nós, o envolvimento em missões. Então, aqui nós terminamos a parte da rejeição, ainda não, vai ficar pior, mas a primeira rejeição dos judeus pela mensagem de Paulo, né? Quando tudo parecia bem, os judeus resolveram não aceitar mais. Mas aí os gentios aceitam. Do verso 48 até o verso 49, nós lemos os efeitos da mensagem de Paulo no coração dos gentios. Nós já dissemos que havia muitos gentios naquele sábado entre a multidão. E muitos deles creram na palavra de Paulo, apesar da confusão e da oposição armada pelos judeus. Verso 48. Gentios, ouvindo isso, que Paulo e Barnabé iam anunciar o Messias até os confins da terra e que tinham uma passagem da Escritura judaica que falava disso, quando eles ouviram isso, eles se alegraram. Eles ficaram, então Deus, essa salvação está vindo para nós, o Messias também é para nós. Eles ficaram alegres e glorificavam a palavra do Senhor, ou seja, eles exaltavam, eles estavam gratos por essa palavra, por essa profecia que falava que a salvação também vinha para eles. E aqui Lucas introduz no final do verso 48, desse relato histórico, um ponto teológico interessante, não é? Ele diz aí no final do verso 48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui não é o Lucas historiador, é o Lucas teólogo, não é? Porque o historiador relata fatos, como ele vinha relatando até agora. E de repente ele dá uma interpretação dos fatos. Por que que os gentios creram e os judeus não? Por que que aqueles gentios em particular e outros não? Por que que uns creram e outros não creram? E aí o teólogo entra em ação para interpretar a história. E a interpretação dele é essa: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Em outras palavras, Lucas está dizendo que todos aqueles gentios que estavam ali e que creram, é porque eles tinham sido destinados por Deus lá na eternidade para receber a vida eterna. Não é uma questão de tradução. Se você for na sua versão, você vai encontrar destinados nas Almeidas, você vai encontrar escolhidos na NVT e na NTLH, designados na NVI. Não tem como fugir da força do verbo aqui. Eles creram porque foram destinados para a vida eterna, porque se não tivessem sido destinados para a vida eterna, eles não teriam crido. Eles teriam sido como os demais incrédulos, que contradiziam, que blasfemavam, que escutaram, endureceram o coração e não queriam crer. Essas pessoas foram capacitadas para crer, para dessa forma receber a vida eterna para a qual eles haviam sido destinados. Lá na eternidade, Deus os havia destinado para a vida eterna, e agora Deus proveu um meio pelo qual eles vão receber essa vida eterna, que é crer na pregação do Evangelho. Essa passagem deixa muito claro que a determinação divina para a vida eterna não é a causa, aliás, é a causa e não o efeito da fé. Porque às vezes as pessoas pensam, não, a vida eterna é o efeito de eu crer. Eu creio, por isso eu tenho a vida eterna. Esse versículo está dizendo o contrário. Porque Deus lhe deu a vida eterna na eternidade, é que você hoje pode crer. E aqui é uma resposta que a gente dá para aqueles que querem entender a predestinação em termos da presciência de Deus. É óbvio que não tem nada de presciência aqui, é exatamente o contrário.
Deus destinou, Deus predestinou, Deus determinou, quais são as traduzidas, escolheu, Deus designou, né? Os tradutores aí traduziram de diversas formas, é a mesma coisa. Aqui é o teólogo Lucas falando, ele não precisava dizer isso, mas ele quer explicar porque é que a mesma mensagem lá na sinagoga produziu esses efeitos diferentes. E se Deus não tivesse feito isso, ninguém tinha se convertido ali. Se Deus não tivesse na eternidade destinado para a vida eterna alguns, nenhum teria se convertido ali. Continuaria nas trevas, na ignorância e na dureza do coração. Os demais ficaram assim. Os judeus, continuando a acreditar que a salvação é pelas obras da lei de Moisés. Os demais gentios continuaram a crer em seus deuses, mas esses que foram destinados creram e abraçaram a graça de Deus em Cristo Jesus e receberam a vida eterna que lhes foi destinada lá na eternidade. E havia muitos outros eleitos, viu, na Ásia Menor, porque é o que diz o verso 49, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Não era só em Antioquia, não, que tinha esses que foram destinados para a vida eterna, mas toda aquela região da Galácia. Mais tarde, Paulo vai escrever uma carta, né, para essa região da Galácia. Antioquia é na Galácia, faz parte das igrejas da Galácia. Mais tarde, né, Paulo vai escrever uma carta, porque esses irmãos parece que queriam ter uma recaída, né? Cair de volta nas obras da lei, todas as igrejas daquela região, mas isso é outro assunto. O que nos interessa agora saber é que a palavra de Deus prosperou por toda aquela região. Mas, versos 50 a 52, os judeus se afundaram cada vez mais na dureza do coração. Aqui nós lemos de como eles perseguiram Paulo e Barnabé. Eles passaram, uma vez que eles não podiam contradizer, é mais fácil você expulsar do que contradizer, não é? Você vencer no argumento. Então, como eles não conseguiam impedir que o evangelho crescesse ali em Antioquia, então partiram para a violência. E eles, como é que eles fizeram? Eles conseguiram o apoio de mulheres piedosas de alta posição. Verso 50, os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Essas mulheres piedosas eram prosélitas, não é? Eram aderentes ao judaísmo, eram gentias ou gentílicas, elas não eram judias por nascimento, da raça, mas elas gostavam do judaísmo e eram pessoas que tinham muita influência na sociedade através dos seus maridos. Elas eram casadas com o pessoal de importância, políticos, sei lá, gente que estava lá na cidade que tinha muita importância. E elas eram instruídas pelos rabinos. E os rabinos agora o que é que fizeram? Chegaram nelas e disseram, olha, você tem que falar com o marido de vocês, porque esses homens aí, eles estão pregando um falso Messias, é um perigo se eles continuam dessa forma aqui na cidade. Representa um grande desafio e perigo para a nossa religião, essa religião que vocês seguem, a nossa religião, o judaísmo. Convenceram as mulheres e convenceram outras pessoas importantes da cidade, talvez o prefeito, talvez o procônsul de lá, talvez o governador, talvez os capitães dos exércitos romanos que estavam aquartelados ali. O fato é que os judeus conseguiram força política o suficiente para expulsar Paulo e Barnabé do seu território. O território aí, entende-se, a cidade de Antioquia. Eles conseguiram força suficiente para expulsá-los do seu território. Ou na pancadaria, ou na violência, a gente não sabe, ou simplesmente no empurra, né? Se embora daqui, vai-se embora. A gente não sabe exatamente de que foi, mas o efeito é esse. E o que é que aconteceu no verso 51? Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Isso aqui foi Jesus que ensinou, quando mandou os discípulos em missão. Ele diz, quando vocês chegarem numa cidade e elas não receberem, e essa cidade não receber vocês sacudam o pó das sandálias contra essa cidade em protesto. No dia do juízo, essa cidade vai sofrer mais condenação do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tiveram o privilégio de ouvir o evangelho, e essa cidade teve.
Então, no dia do juízo, Deus vai julgar com maior severidade. Mesma coisa aqui em Antioquia. No dia do juízo, Deus vai julgar a cidade de Antioquia com muito mais juízo do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não ouviram, não tiveram esse privilégio de 2 apóstolos chegar, 2 missionários chegar para pregar o evangelho de Cristo Jesus e oferecer a graça de Deus. E foram para a cidade de Icônio. Se você depois vai olhar no mapa, né? Ele é assim, saiu de Antioquia, foi para Chipre, subiu para Antioquia da Psídia e agora eles voltam na direção da sua cidade, onde tinham saído, para a cidade de Icônio, que fica mais para dentro da Ásia Menor. Vamos falar dela na próxima segunda, se Deus quiser. E o verso 52, os discípulos, porém, o porém aqui é porque eles perderam os pastores, né? Os pastores foram embora, os discípulos ficaram lá, uma igreja novinha, cheia de novo convertido. Mas os discípulos, apesar disso, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não tire a conclusão de que a melhor maneira de fazer com que sua igreja seja cheia do Espírito Santo é botar os pastores para fora. Porque quando Paulo e Barnabé saíram, não é? Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não é? Mostra apenas que, embora pastores e mestres, eles sejam importantes para a igreja, mas em momentos especiais, circunstâncias especiais, Deus nunca deixará de ter a sua igreja. Ele vai sustentar, manter, vai abençoar. Nós vamos ver mais adiante que Paulo e Barnabé vão voltar a Antioquia, e eles vão organizar a igreja, vão eleger presbíteros, porque isso é muito importante, mas isso é só mais adiante, como nós veremos segunda-feira. Nesse momento, a igreja está sem pastor, mas os discípulos estão cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus, no meio a toda essa tribulação, perseguição e dificuldade que eles enfrentaram, não é? Graças a Deus por isso. Queridos, nós chegamos então ao final e eu quero destacar alguns pontos aqui que esse texto maravilhoso ele nos ensina. Primeiro, eu creio que já falei o suficiente, eu não vou mais bater nisso, não é? A primeira lição que a gente aprende é que todos os que foram eleitos, eles vão crer. De vez em quando alguém pergunta, pastor, é possível alguém foi eleito, mas não creu ou se perdeu? Não, todos os que foram eleitos, eles vão crer, porque o Deus que determinou, o Deus que predestinou a salvação é o mesmo Deus que predestina os meios. Deus predestinou aqueles gentios de Antioquia para serem salvos e também providenciou que Paulo e Barnabé chegassem até lá pregando o Evangelho para que eles viessem a crer e receber a salvação. Nós vemos também outra lição, que a pregação do Evangelho é o meio pelo qual Deus chama os seus eleitos, para responder à pergunta, pastor, se existe então a destinação para a vida eterna, lá antes da fundação do mundo, para que pregar? A resposta é que a pregação é o meio pelo qual Deus vai chamar os seus eleitos. Eu não sei quem são os eleitos. Paulo não sabia quem eram os eleitos quando ele chegou em Antioquia. Ele só descobriu quem eram os eleitos naquele momento ali, depois que eles professaram a fé em Cristo, que eles disseram que criam em Jesus, que estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, eis os eleitos. Mas antes disso, Paulo não sabia. Por isso que ele foi pregar na sinagoga e a quem tivesse lá na sinagoga. E essa é a razão pela qual nós fazemos missões. As pessoas pensam, mas não tem uma incompatibilidade em crer na predestinação e na obra missionária? Nenhuma. Olha aqui, tem compatibilidade absolutamente nenhuma. Aliás, é porque eu sei que tem eleitos lá fora que eu vou pregar o Evangelho. Porque se eu soubesse que Deus não elegeu ninguém, nós, sendo pecadores como nós somos, decaídos, inclinados ao mal, mortos, que não podem atender o apelo de Deus, eu não ia fazer missões, porque sabe quantos se converteriam com a minha pregação? 0. Ninguém. Então, longe de haver incompatibilidade, é a razão pela qual, ou é um encorajamento para a gente pregar o Evangelho. Os eleitos crerão todos os que foram destinados para a vida eterna. Então, é um encorajamento. Se você estudar a história das missões, você vai ver que os grandes missionários, como Hudson Taylor, por exemplo, eles criam nessa doutrina. Né? Eles criam nessa doutrina. Eles foram para a China, foram para a Índia, eles foram para
Todos esses países pagãos, no início da era missionária, estamos falando aqui do século XVIII, mais ou menos, mas eles eram pessoas que criam nessas doutrinas, sim. Eles criam nessas doutrinas. William Carey, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo que eu posso falar de alguém que era realmente um reformado nesse ponto da doutrina da eleição e da predestinação, e era um homem de grande fervor e de zelo missionário. Outra coisa aqui que eu queria trazer, para terminar, é o fato duro da perseguição. Aonde o evangelho é pregado, ele vai sempre produzir esses dois efeitos. Ele vai, por um lado, produzir a ira do homem, a rebelião do homem, a revolta, e as pessoas vão se afundar ainda mais nos seus pecados, rejeitando, e, por outro lado, o mesmo evangelho vai ser o instrumento pelo qual pessoas se alegrarão e glorificarão a palavra de Deus e receberão a vida eterna. Sempre vai ter esses dois efeitos. E, às vezes, a perseguição ela se torna muito violenta em proporção ao avivamento espiritual que está acontecendo. Porque isso aqui é um avivamento espiritual, né? Toda a cidade estava lá, muita gente se converteu, a região toda ouvia a palavra de Deus. É isso que a gente chama de avivamento espiritual. E todo legítimo avivamento espiritual, ele provoca reação na mesma proporção. Historicamente, nós vamos cansar de ver isso aqui no livro de Atos, daqui para frente. Vamos cansar de ver isso. Aliás, já estamos vendo, né? Desde que começamos lá depois do dia de Pentecostes em Jerusalém. Queridos, a minha oração é que Deus levante pessoas cheias do Espírito Santo, que preguem esse evangelho, e que estejam dispostas a, se perseguidas, a sofrer pelo nome de Jesus. É isso que nosso país precisa, do legítimo evangelho da graça de Deus. Não de um evangelho legalista, baseado em obras, em mérito humano, mas um evangelho que exalta o favor de Deus, a obra completa de Cristo na cruz, a suficiência do evangelho e a certeza da vida eterna.